O blog de Linux está prestes a fazer aniversário com mais de 7.800 artigos publicados desde a sua criação. Ao longo desse tempo, o projeto passou por muitas fases, muitas indas e vindas. E hoje nós vamos conversar com o principal responsável por algo que começou como um site, mas acabou se tornando uma comunidade com números impressionantes e que com certeza foi o primeiro contato de muita gente com software livre, open source e Linux. Antes da gente entrar nesses tópicos mais profundos, eu queria que você compartilhasse aqui com o público do Geocast qual é o tamanho do projeto Geolinux hoje. Tipo, quantos projetos hoje você toca dentro disso que a gente entende como Geolinux? Salve, pessoal. Agora, eu tava aqui pensando nos números que você tinha falado e umas coisas muito aleatórias vieram na minha mente, sabe? Pô, 7.000 artigos, 14 anos, 500 por ano, aí mais de um por dia, e aí que a minha matemática parou, né? Porque Dá louco. 1,5 artigos por dia, incluindo sábado, domingo e feriado, em 15 anos. Até pra galera entender, assim, eu fiz questão de ficar de fora do roteiro desse episódio. Eu não sei exatamente o que o Ed vai jogar pra mim aqui, então eu não tava preparado pra responder essa também. Mas deixa eu pensar um pouco. Bom, realmente começou com o site, né? Com o blog e tal. Hoje a gente trata ele mais como um site porque ele tem funções múltiplas do que blogar. Então acho que seria redutivo até tratar ele como um simples blog, mas ele tem essa função também. A gente tem o fórum do Geolinux, que nasceu acho que em 2018, talvez. Caraca, já passou mais de 5 anos que ele existe. A gente tem algumas iniciativas que mudaram de formato ao longo do tempo, tipo a GeoStore, por exemplo. Ela ainda existe, mas ela funciona de uma forma diferente, agora em parceria com a loja, que é a nossa loja de roupas e tal. A gente tem o Geolinux Play, também mudou de formato algumas vezes. Hoje em dia a gente simplificou muito e transformou ele na área de membros do YouTube, basicamente, então facilita para todo mundo poder assistir as coisas já no aplicativo que usa para assistir o conteúdo normal. Eu até tenho dificuldade de explicar um pouco a dimensão das coisas, porque não são tantos sites diferentes assim. Talvez eu tenha até esquecido alguma coisa, tem o Geolinux Labs, obviamente, também. O Geocast aqui, ele funciona hoje dentro do Geolinux Labs, mas o programa em si existe desde 2013, eu acho, em diversos formatos diferentes, na época que podcast nem era uma coisa tão popular assim. Enfim, e eu acho que existe toda a dimensão de infra por trás de cada uma dessas coisas, de manutenção, né, de servidores, a parte ali de gestão da equipe e tal. É grande, é um projeto realmente grande que se eu fosse pensar assim, você quer assumir a sua bronca? Se alguém fosse me contratar assim, vem aqui que você tem que só fazer isso aqui. Dificilmente eu aceitaria uma vaga de emprego desse tipo, mas por ter ido criando as coisas aos pouquinhos, assim, elas se tornaram imensas. Se não fossem pessoas tipo como você mesmo, talvez a gente não conseguisse manter tudo isso mais a essa altura. Eu não ia ter esse pique, sabe? Eu ia ter que simplificar de alguma forma, focar em algumas coisas mais específicas e tal. Mas é grandinho. Não é uma empresa enorme, mas é grandinho. É muito louco voltar e pensar que em algum momento do passado, tudo, absolutamente tudo que tinha para ser feito, eu que fazia. Tudo. Desde pensando na parte do conteúdo, desde analisar o conteúdo, pensar no que ia ser feito, gravar, editar, postar, e lidar com a parte financeira da coisa, lidar com a parte legal da coisa, planejamento futuro, marketing, criação de novos programas, enfim, thumbnails, né, a parte de design. Isso me deu uma casca grossa, eu diria, até para conseguir lidar com muitas coisas que vieram depois, por eu ter vivido muito das situações que as pessoas que hoje trabalham em setores um pouco mais específicos aqui sim fazem. Mas não seria possível manter o fluxo de publicações, talvez, ou ter aumentado a qualidade das publicações. Acho que esse é o ponto mais essencial, sem que eu tivesse podido delegar muitas dessas tarefas para pessoas que definitivamente são melhores que eu nessas atividades. Assim, a gente tem hoje. Bom, é curioso que me pediram esses dias quantos editores tem no Geolinux, né? Eu pensei, bom, o mais óbvio, tem o Rafa,
que edita a maior parte dos vídeos do canal de Linux hoje. Tem o Ariel, que está começando a editar um pouco os vídeos do Labs. Mas aí eu parei para pensar assim, não, pera, o Ed edita todos os geocaches. A Luana edita a parte do Instagram, muitas vezes, também. O Raul edita alguns vídeos do LED. Todo mundo edita vídeo aqui, né? Até o cara do design edita vídeos, se precisar. Meio que se tivesse sabe aquela skill de corte na hora de fazer entrevista, assim, sabe editar vídeo? Então vamos conversar para além disso. Porque todo mundo sabe fazer, né? Esse tipo de coisa. Acho que se não fosse essa... Inclusive, esse é um aspecto. A flexibilidade das pessoas, de vocês serem multitalentosos também, em vários âmbitos diferentes, permitiu que a gente conseguisse continuar produzindo em quantidade e, ao mesmo tempo, aumentasse a qualidade. Né? Isso é uma coisa que eu sempre busquei, sempre tentar fazer um pouco melhor do que da última vez. Uma pergunta que eu sempre vejo o pessoal falando por aí, que eu acho curioso, assim, por estar dentro dos bastidores, mas essa eu vou fazer questão de perguntar para você falar em voz alta pro pessoal. Quantas empresas você tem além do Diolinux, Jonathan? Nenhuma. Nenhuma. O Diolinux é a minha única empresa. Eu tive outra de marketing digital, mas eu não ia conseguir dar o mesmo nível de atenção. Assim, eu tenho esse problema, digamos assim, de sempre querer fazer algo a mais do que minhas pernas dão conta. Mas o Diolinux me permitiu me desenrolar de diversas formas diferentes, digamos assim, e poder atacar várias frentes diferentes. Não digo que vai ser a minha última empresa, eu tenho mais negócios do que o Diolinux, isso com certeza. Tipo, diversos não é a minha única fonte de renda, nem nada disso. Mas é uma muito importante e é o tipo de projeto que não tem como funcionar se você não tiver completamente focado, eu acho, dedicado àquilo, sim. Então, é a minha única empresa, tecnicamente falando. Uma das grandes inspirações que eu tenho na parte de criação de conteúdo e tal, não sei se era uma das coisas que você tinha pensado em conversar depois ou não, mas é o Linus Sebastian, do Linus Tech Tips. Eu acho a forma com que eles trabalham a empresa deles e o conteúdo, assim, inspiradora de fato, excelente. Muitas coisas do Diolinux eu comecei observando como eles estavam procedendo e tudo mais. E eles são um caso desses, né? O Linus Media Group, eu acho que seria o nome da empresa que tem o canal Linus Tech Tips. A gente não tem essa organização ainda, talvez seja necessário no futuro, mas enfim. Também ele tem, essa é a única empresa dele, até onde eu saiba, mas ele investe em outras coisas e a empresa tem diversas subempresas, digamos assim, diversos subprodutos. É meio que assim que eu encaro o próprio Diolinux. O Labs é uma empresa à parte, Diolinux Labs, aqui é uma empresa tecnicamente à parte, mas ela tem os perks de ser afiliada com outra empresa que é o Diolinux. O Geocast é uma subempresa, digamos assim, do Labs, de certa forma. E isso vai desde a responsabilidade fiscal da coisa, né? De você fazer com que cada um desses projetos seja autossustentável, que eles não sejam vampiros dos outros, por assim dizer. Pelo menos não mais do que o necessário, não mais do que pelo tempo necessário, sabe? Por mais que você seja o rosto do projeto, eu acho que, como a gente acabou de falar, tem muita gente que é essencial nos bastidores. E aí, uma das perguntas que eu tinha reservado aqui para você, essa daqui é aquelas meio capciosas, que é, afinal de contas, senhor Jonathan Simeone, quem manda no Diolitos? Você ou a Luana? Não, brincadeira, brincadeira. O objetivo é mais falar assim, como que é a dinâmica de trabalho de vocês, assim, né? Porque ela aparece muito pouco, mas visivelmente falando nos projetos, né? Mas a gente Sim. que está por dentro da estrutura, a gente vê que ela é tão presente quanto você o tempo todo, né? Definitivamente eu tenho mais poder de decisão em termos criativos, digamos assim, em termos de marketing ou para onde as coisas vão. Tenho uma opinião bem forte que ela costuma respeitar muito. Tipo, a gente é casado, mas a gente precisa levar essa vida dupla, digamos assim, e entender que no trabalho nós somos colegas de trabalho e temos poderes diferentes ali. Mas, apesar disso, ela acabou se envolvendo muito mais, eu acabei cedendo muito mais espaço na parte jurídica, administrativa dela,
que hoje é tão ampla e complexa, a negociação com patrocinadores, por exemplo, ou coisas desse tipo, que se eu fosse fazer isso, eu não conseguiria fazer mais nada praticamente, sabe? Consome muito tempo. Então, graças a ela, a gente consegue ter, eu consigo ter essa folga, digamos assim, para poder focar mais na criação de conteúdo, para estudar os assuntos que a gente vai trazer. Enfim, muitos vídeos são bem trabalhosos e tal. Então, quando o assunto é relacionamento com o cliente, no nosso caso, o cliente são os patrocinadores, né? E também a parte financeira, a gente costuma conversar muito e eu escuto muito mais ela. Para mim, a opinião dela tem bem mais peso do que a minha, porque ela está muito mais por dentro dessas coisas do que eu estou. Então, toda vez que precisa fazer algum ajuste financeiro, alguma coisa assim, a gente se reúne e conversa. Se a gente tem algum tipo de visão técnica, criativa para o Diolino, alguma coisa assim, eu costumo levar para ela também. Quando são aquelas coisas que são pivotantes, assim, que mudam a direção do projeto como um todo. Coisas menores a gente não costuma fazer microgerenciamento demais, então não fica levando um para o outro demais. Hoje eu diria que a gente tem, até por questão de sociedade mesmo, poderes meio que equivalentes, assim. A gente... não foi uma coisa que a gente buscou, simplesmente aconteceu. Então, naturalmente, eu vou querer saber a opinião dela sobre alguma mudança necessária e vice-versa. Então, a gente guia meio que juntos, de fato, o projeto atualmente, mas cada um tendo um pouco mais de voz na área que se diz respeito. Até acho que esse é um outro paralelo, né? Que existe entre o Linux e o Linus Tech Tips, né? Porque eles têm mais ou menos essa estrutura lá, né? A esposa do Linus Sebastian, eu nunca me recordo do nome dela, ela também tem Ivone. uma posição meio assim, né? Meio gerencial, administrativa. Enquanto o Linus tá nesse foco do criativo, do dia a dia, ela tá por trás ali, enfim, fechando as parcerias, gerenciando os contratos, mantendo a outra parte da empresa rodando na mesma velocidade que a criativa, né? O que é um grande desafio, falar bem a verdade. Eu confesso até que na época que nós dois tínhamos empregos fora do Diolinux, né? Ela dava aula de inglês e eu dava aula de informática, resumindo. Eu tinha participado de uma escola de treinamentos e tal, que tinha tinha vários conteúdos, mas informática era a majoritária. E eu parei de trabalhar antes nessa empresa do que ela. Quando o John Linux meio que empatou o meu salário, eu pensei, quer saber, eu aguento receber 50% menos e vou ficar só em casa, me divertindo no PC. Ledo engano. A ilusão, né? Mas... Agora, conta do papagaio agora. enfim, mas começou assim, né? Depois o resto é história, como dizem. Já ela demorou um pouco mais para sair do emprego dela, porque a gente precisava gerar verba suficiente para 2 pessoas daí, pelo menos, viverem. E eu lembro que foi um passo um pouco difícil tipo, a gente se preparou por uns 6 meses para ver se isso ia ser possível ou não, fazendo muitas contas todos os meses e tal. E ela, com muito medo, deixou o trabalho dela, que ela gostava muito, trabalhou na empresa por 10 anos, sabe? Ela era sênior lá já, praticamente. Se ela ficasse lá, provavelmente ela ia virar gestora dos professores, alguma coisa assim, tranquilamente. Ela começou como secretária lá, curiosamente, galgou todos os cargos, fez os cursos, aprendeu inglês enquanto trabalhava lá e a ponto de poder dar aula depois. O que mostra essa resiliência, essa batalha, que foi essencial para conseguir fundamentar essa estrutura de empresa que a gente tem hoje. Mas eu lembro que quando ela saiu, eu me senti muito... Fiquei um pouco estressado, porque eu senti muito da responsabilidade de, tipo, eu não posso deixar ela na mão agora, que eu fiz ela sair do emprego dela. Enfim, ainda bem, tudo acabou dando certo no final, né? De vez em quando eu volto lá para perguntar assim, você sente falta gostaria de voltar lá? Eu gostava de dar aula para as crianças e tal, assim, mas não gostaria de voltar a trabalhar mais no regime anterior. Que momento você percebeu que fazia sentido trazer ainda mais pessoas para o projeto? Falou, ok, agora se a gente quiser ganhar mais velocidade, não dá para ser só 2 pares de pernas. Na verdade, exatamente essa a reflexão. Se a gente quiser crescer mais, eu preciso de mais tempo. Tipo, e como que eu vou conseguir mais tempo? Bom, o que outros canais fazem?
Aí que entra, por exemplo, a minha inspiração com o Linus lá. Não só nos conteúdos, mas de fato na organização empresarial, sabe? Eu comecei a procurar podcasts onde eles falavam sobre como eles se organizavam, vídeos e conteúdos. E também observar outras empresas, colegas, empreendedores que eu tinha. Como que vocês lidam com isso? Como é que funciona esse processo de escalar, sabe? E aí, basicamente, pensei assim, bom, quais dessas coisas aqui consomem mais o meu tempo e quais dessas eu estar presente fazendo não impacta tanto assim no resultado final? Porque é um problema que eu acho que todo criador de alguma coisa assim tem, de empresa, ou qualquer coisa que você cria, que é você é muito preciosista com as coisas que você coloca para fora, que você cria. E eu sempre gostei da arte de cinema, de multimídia e coisas assim. Então, sempre fui muito pique com as coisas e como elas são feitas. E a parte do site também foi assim. Mas foi a primeira oportunidade que eu vi de conseguir delegar uma tarefa. Eu poderia tentar ensinar as pessoas, se fosse necessário, a escrever e a gente poderia fazer com que aquilo gerasse uma grana, se conseguisse gerar mais publicações do que eu estava conseguindo fazer com pessoas dedicadas, que poderiam servir para pagar suas próprias pessoas, o beabá do empreendimento. E assim começou, né? Obviamente tivemos altos e baixos nesse tipo de coisa, eu mesmo tive que aprender muita coisa em relação a isso, até desde se emocionar demais, digamos, e contratar muito mais gente do que deveria, até chegar num tamanho de time assim mais funcional. Então, agora a gente pondera muito mais essa coisa de trazer alguém para dentro, porque nós entendemos especificamente agora qual é vamos chamar de estilo, o estilo que a pessoa precisa ter, a forma com que ela trabalha, etc., para funcionar dentro desse ecossistema que eu considero hoje muito bem amarradinho, sabe? Todos os componentes, todas as peças do quebra-cabeça ali estão bem posicionadas e funcionam muito bem, sabe? Mas acho que foi isso que você disse, o momento que eu percebi que para crescer, para conseguir me desenvolver, para conseguir melhorar, eu ia precisar de ajuda. Tão simples quanto isso. A exposição também ela tem seus perks negativos, né? Ela tem seu peso, por assim Sempre. dizer, né? Uhum. E como que você hoje, já bem mais maduro, mais preparado do que o Diogo que começou lá atrás, lida com a expectativa que as pessoas têm sobre você, assim? É tipo, é como se fosse uma terapia longa, assim. E cada vez mais eu fui me cercando de pensamentos, digamos assim, que me ajudavam a lidar com esse tipo de circunstância. Eu gosto muito de psicologia e filosofia, por exemplo, e isso realmente me ajudou a entender as perspectivas de outras pessoas para comigo. Mas talvez uma das maiores percepções que você pode ter ao longo da vida é que você não consegue controlar o que os outros fazem ou pensam. A única coisa que você pode fazer é controlar suas próprias ações e como você reage perante as coisas. E assim, eu tô numa vibe muito estoica nos últimos anos, assim. Só esse ano acho que eu li uns 5 livros sobre estoicismo já. Realizei um dos projetos do ano que eu tinha já, que era ler os 3 livros mais influentes, digamos assim, da filosofia, que é o Meditações, lá do Marco Aurélio, sobre a brevidade da vida do Sêneca e o Enchiridion do Epiteto. E todos eles têm muitas coisas em comum com essa situação sobre lidar com expectativa, que é basicamente não lidar. Não, essa expectativa, essa problemática, ela só existe na sua cabeça. E a vida é um momento efêmero. Ela não dura para sempre. Eu lembro de ter visto o Cortella uma vez citar alguém que eu não lembro quem era, mas dizia que o homem era um cadáver adiado. Verdade. E assim, são várias frases de efeito, várias frases bonitas, várias frases para você pensar, mas a maior parte das vezes a gente não realmente pensa sobre elas. Eu decidi pensar sobre elas de fato, e aí você percebe que nada dessas coisas realmente significa alguma coisa, sabe? O livro mais recente que eu terminei de ler dessa coleção é justamente o do Marco Aurélio, que era um imperador romano.
Aí, assim, o cara era dono de literalmente metade do mundo. E ele não é ninguém mais. O tempo passa para todo mundo. Então, se você conseguir adicionar perspectiva aos problemas, talvez as coisas sejam um pouco mais digeríveis. E aí, quando a pessoa ela pode ter todas as premissas que ela quiser sobre mim, ou sobre qual conteúdo eu deveria fazer, ou alguma coisa assim, mas a verdade é que só eu posso viver a minha própria vida. E eu não posso viver a minha vida de acordo com o que essa pessoa espera que eu viva. Porque em algum momento eu vou deixar, essa vida vai cessar, eu não vou ter mais essa oportunidade, ou talvez não vou ter essa mesma saúde, e eu vou olhar para trás e perceber que eu vivi a vida de acordo com o que os outros gostariam. É uma sensação um pouco amarga, né? Tem uma frase de uma música do Zé Ramalho que eu lembro que ele fala mais ou menos como se fosse as pessoas vivendo e bebendo a sua água na altura que mandarem, né? Como se fosse um cavalo bebendo água no rio, alguma coisa assim. Basicamente isso, né? Quando você reflete sobre esse tipo de coisa, você pensa, bom, nada realmente é tão importante assim que vale a pena você ficar com raiva, vale a pena você ficar rancoroso. Obviamente, como um ser humano, eu gosto muito de ciência também, então essa parte biológica e tudo mais é uma coisa que eu gosto de estudar. Você está submetido a certos reflexos, digamos, até instintivos, evolutivos. Mas se você perceber eles, você pode se recentrar. Então, filosofias orientais muitas vezes são boas, essa coisa de meditação ajuda bastante. Escrever à mão ajuda bastante também. Enfim, eu lidei com isso e todas essas coisas aconteceram tipo, ao longo de 10 anos. Posso dizer, desde que eu comecei a interagir com esse tipo de coisa, eu lidei de formas diferentes com isso. Mas eu sempre tive uma postura não muito confrontativa. Tanto que pode ser cedo para falar, é tipo elogiar o goleiro antes do final do jogo, né? Mas a gente nunca se envolveu realmente em nenhuma polêmica pesada de nada. Porque a gente não se envolve. Não que as pessoas já não tenham falado mal da gente, de mim, Ou não que alguma elas coisa não tentem assim. puxar você pra polêmica, pra treta, né? Exato. Mas o meu objetivo não seria melhor cumprido assim, sabe? Eu tenho uma única vontade, depois refletindo muito a respeito de tudo isso, que é continuar desenvolvendo o Diolinux, o nosso projeto, de uma forma que seja saudável para todas as pessoas que acabaram se envolvendo com ele ao longo do tempo, tranquilamente, sem apavoro. A gente não precisa crescer meteoricamente. Sempre achei engraçado falar meteórico, porque meteoro cai, né? É. E subir. Mas enfim, a expressão é essa. Eu não espero uma ascensão meteórica, mas também não espero que as coisas decaiam. Tipo, a gente deve continuar progredindo pacificamente, assim, sem precisar se apoiar em polêmicas ou coisas desse tipo, não mais do que o necessário. Se por acaso eu me envolver em algum tipo de polêmica ou alguma argumentação um pouco mais polêmica ou algo assim, que seja porque eu escolhi naturalmente conversar sobre esse assunto e não porque eu estava pensando, tipo, deixa eu ver o que vai dar view aqui. Essa não é bem a posição, sabe? Sim. Enfim, e eu acho que isso acabou me ajudando a lidar com um monte dessas situações. Sempre que tentaram me arrastar, talvez, para algum tipo de polêmica ou algo assim, basicamente eu me abstive. Eu não preciso me envolver. As pessoas às vezes se sentem compelidas a fazer algo porque o que vão pensar em mim, não sei o quê. E eu tenho um padrão bem estoico nesse sentido, assim, que é basicamente foda-se tudo e todos, o que importa é a minha vida. Isso não significa não receber críticas e usar elas para se construir melhor, as críticas construtivas, como se diz, né? Mas é saber filtrar e as coisas que são ataques realmente diretos, assim, elas não têm relevância. Não tem. Antigamente, talvez eu respondesse até mesmo alguma coisa assim. Hoje eu não sinto vontade de abrir essa conversação, especialmente porque depois de estudar muito sobre esses mecanismos psicológicos e tal, você compreende que para a pessoa ter feito todo um juízo de valor, mesmo sem pensar muito, para poder fazer aquele comentário, é porque ela provavelmente não está no best place, sabe? Não está no melhor lugar que ela poderia estar na vida dela mentalmente.
às vezes, para lá extrapolar dessa forma através de um comentário de internet. E se ela soubesse as coisas, talvez, da forma com que você sabe, pode ser que ela tivesse um ponto de vista diferente. Dependendo da abordagem, pode valer a pena você doar parte do seu tempo de vida a explicar a situação. Mas quando, como é que eu posso dizer? Quando a opinião da pessoa é sobre algo muito supérfluo, assim, e eu digo isso porque a gente fala sobre várias coisas efêmeras, tipo, eu gosto muito, uma área técnica que eu gosto muito é a parte de design de interfaces. Então, eu tenho opiniões bem fortes sobre como certas coisas deveriam ser. Elas podem ser úteis para quem está, tipo, trabalhando na área ou alguma coisa assim. Eu gostaria de ter uma opinião mais aguçada, tipo um crítico culinário, uma coisa assim, só que de botão e pixel, né? Isso pode ser de alguma forma útil, mas se alguém discordar de mim nisso, beleza, a menos que a gente tenha que construir um aplicativo junto, provavelmente isso não vai ser o problema. Você pode discordar, sem questão alguma. Você tem hobbies? Você tem outras atividades que você faz, assim, sei lá, ou sozinho ou com a Luana, para dar Uhum. aquela distanciada do trabalho e falar, ok, agora eu estou no momento Jonathan, não no momento Jill. Eu tenho tentado adicionar elementos numa rotina aqui que são um pouco mais saudáveis. Esse é um dos ensinamentos do estoicismo também, você repetir coisas virtuosas. Que é compreensível que você não seja perfeito logo de começo, né? Só que se você, por exemplo, lê todos os dias sobre essa virtuosidade, sobre a brevidade da vida, etc., uma hora esse tipo de coisa vai entrando na sua mente e o seu reflexo de pensamento ele meio que vem automaticamente, sabe? Então, eu tento fazer algumas boas atividades assim todos os dias. Por exemplo, eu tento ler todos os dias e tenho tido relativo sucesso em relação a isso. Mas não ler só filosofia, não ler só livros científicos ou uma coisa assim, apesar de que é o meu tipo de leitura assim um dos favoritos. Mas agora mesmo estou lendo um livro do Clive Barker, o original, o Hellraiser Uhum. original, que é um livro de um conto de terror, tal, uma coisa assim, que é um gênero que eu gosto também. Mas estou lendo, tem um outro livrinho de cabeceira ali que é A Sociedade do Cansaço, de um filósofo chinês também, que me pareceu muito legal. Eu sempre dando dinheiro para a Amazon, né? Justo. Mas, então, leitura é uma coisa que eu faço bastante. A gente tem o hábito de assistir seriado juntos, eu e a Luana, por exemplo. Então, geralmente de meio-dia ou à noite, a gente tem uns programas que a gente gosta de ver, então a gente assiste junto, a gente joga videogame junto às vezes. Estamos nessa agora de jogos retrô e tal, então estamos jogando alguns jogos de 2 controles, como se falava, juntos. Mas eu jogo também às vezes sozinho no Steam Deck, estou brincando de Stardew Valley ultimamente. Eu gosto muito de jogos competitivos online, mas eu decidi dosar um pouco a quantidade de tempo que eu gastava com isso, porque eles são grandes liberadores de adrenalina, né? E isso, se você ficar muito hypado, ele pode ser viciante e, enfim, não faz bem. Simples assim. Então eu continuo fazendo, porque é uma forma de interagir com alguns amigos meus e eu gosto de jogar, gosto de acompanhar esse tipo de coisa, gosto de acompanhar o cenário competitivo, mas eu restringi para certos dias, tipo, eu vou jogar no final de semana um pouco, durante a semana não. Tipo, então, videogame é uma coisa que eu costumo fazer também. Tava numa dessas de brincar de astrofotografia também. Eu gosto muito de ciência e de astronomia. E aí eu tinha essa câmera aqui parada, uma Canon, e pensei, pô, eu tenho umas lentes legais ali, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Cara, é um negócio legal. Eu não tenho um telescópio muito bom, nem nada, mas quando o céu tá limpo, eu gosto de tentar fotografar alguns planetas ou estrelas, alguma coisa assim. Deixa eu ver o que mais de hobby eu poderia ter. Não estamos fazendo tanto isso ultimamente, mas compramos um par de bicicletas e estamos andando também de vez em quando e praticando Uhum. um esportezinho. Mas acho que a coisa assim mais pode parecer muito bizarro, especialmente para quem é muito agitado.
Mas a coisa que eu tentei trazer mais para minha vida, que é mais diferente em termos de coisas que eu faço, é nada. É eu pegar uma cadeira, sem ter o celular, sem ter um livro, sem ter nada, e uma garrafinha d'água no máximo, e sentava à noite na minha sacada e ficava olhando para o céu. Só isso. É uma técnica de meditação, uma técnica de contemplação. Isso te acalma, isso te faz pensar sobre um monte de coisas. Ultimamente tá frio aqui, então não fiz. Não, tá meio frio ficar lá fora. Mas é uma das coisas que eu gosto de fazer também. Às vezes simplesmente focar, desenvolver um pouco essa habilidade há tanto tempo perdida, pelo menos por mim. Cara, esse lance de contemplação acho que é uma parada muito interessante, assim. Eu tenho isso há bastante tempo já também. E é engraçado como que as pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Tipo, elas olham pra você e falam: "Nossa, o que que você está fazendo?" Aí você responde com aquela calma, aquela paz de espírito: "Nada, eu não estou fazendo nada." Como assim você não está fazendo nada? Você não está lendo, não está escrevendo? Não estou fazendo nada. Estou literalmente aqui vendo as folhinhas balançarem na minha frente. É, não sei, assim, eu acho que para cada um isso tem um efeito diferente, né? Para mim, ele ajuda eu a botar os pensamentos nos lugares corretos, às vezes. Você fica no turbilhão da rotina, do dia a dia, é normal você colocar coisas, pesos em coisas que não deveriam ter tanto peso assim, e esses momentos contemplativos, esse momento de ficar quietinho num canto, para mim tem essa função, assim, de ajudar, ok, aquele negócio que eu fiquei bravo, talvez não precisasse daquilo tudo. Aquele negócio que eu não liguei, talvez eu devesse ter dado mais atenção para aquele. Eu uso como para isso também, inevitavelmente, né? O seu cérebro pensa sempre que você para de fazer alguma coisa, mas eu uso como um antídoto contra aquela coisa de você estar sempre tentando evitar o tédio. Tipo, o tédio é uma coisa muito importante, na verdade, né? Acho que algumas das melhores ideias que eu tive quando eu estava extremamente relaxado. Não era quando eu estava tipo, porra, eu preciso pensar em alguma coisa. Nunca foi nesses momentos. Não que eu não tenha conseguido gerar algumas coisas legais sob pressão, assim. Às vezes até acontece. Mas hoje em dia a gente tem uma ânsia muito grande de não estar entediado, de estar sempre consumindo alguma coisa. E às vezes, mesmo quando a gente não está consumindo um vídeo, alguma coisa assim, né? As pessoas associam muito com isso, mas, tipo, se você vai no banheiro, você tem o celular, tecnicamente. Você pode usar ele lá. Tem muita gente que olha a rede social ou qualquer coisa assim, enquanto está fazendo as necessidades do dia. Tem gente que bota música enquanto está tomando banho. Se você terminou o seu trabalho e você não tem uma atividade próxima, você está procurando o que fazer. Ah, eu posso arrumar a casa, eu posso varrer aqui, ajustar lá. Eu gosto de jogar videogame. Aí você se lembra, eu devia estar jogando um pouco mais do que eu estou jogando. Aí você vai lá e joga um jogo que você nem realmente queria, só porque você acha que deveria. Sabe? É para isso que serve esse tipo de pausa. É para você averiguar o que exatamente você quer legitimamente fazer, sendo bondoso consigo mesmo para reconhecer que você não precisa fazer nenhuma dessas coisas. Pode ser coincidência, mas uma coisa meio padronizada do estoicismo que eu percebi ao ler um livro que contava a história da filosofia, citando mais de 100 filósofos diferentes ao longo do período, é que grande parte deles tinha uma vida fácil, entre muitas aspas, né? Porque como a gente leva a vida hoje versus como levava a vida nos primeiros 3, 4 séculos é diferente, né? Mas no sentido de que muitos deles eram homens, ou eram herdeiros, ou eram ricos, ou era o imperador. Não todos, o Epiteto mesmo era um escravo. Mas todos eles tinham tempo para pensar nas coisas. E estamos aqui, tipo, 2000 e tantos anos depois, citando reflexões que eles tiveram no início dos tempos, sabe? E a gente não vê tantos filósofos assim hoje em dia. Talvez justamente porque a gente não promove mais esse tipo de para e pensa sobre as coisas, ou simplesmente observa como as coisas funcionam e tudo mais. Eu gosto particularmente de ficar nessas de meio numb, assim,
de ficar relaxando a minha mente um pouco. Geralmente, quando eu tiro algumas férias, alguns dias ou algo do tipo, eu costumo voltar muito mais criativo. Eu costumo ter pensado muito mais em ideias, costumo perceber problemas que eu não estava percebendo antes, tipo de trabalho. Mas problemas sob o meu controle, tipo coisas que eu posso mudar em particular. Então, é um exercício. Eu recomendo para quem tem problema de ansiedade ou é muito agitado e tal. Pode ser que precise, sabe, dar uma parada e começar a cultivar hábitos melhores. Sei que para mim, pelo menos, fez uma diferença enorme. Eu estava procurando uma citação aqui do livro de meditações do Marco Aurélio, e aí tem a ver com isso aí, que ele dizia assim, para quem não sabe qual é o contexto, esse não é um livro que ele escreveu, não é um livro de filosofia que ele compilou, tipo, olha eu filosofando. Ele foi... ele era basicamente o diário dele. Então ele escrevia as coisas para ele mesmo. E ele era muito influenciado por esses pensadores e filósofos e tudo mais, e gostava bastante de ciências também. E essa é uma passagem que me marcou enquanto eu lia o diário dele, digamos assim, que é bem curioso. Tem várias coisas extremamente arcaicas, assim, mas tem muitos insights interessantes que funcionam até hoje. Um deles é esse. Ele diz assim: hoje me livrei de todos os problemas e perturbações, ou melhor, expulsei a todos, pois eles não estavam lá fora, mas aqui dentro nas minhas opiniões. Quantas vezes alguma coisa que te perturba, na verdade, é porque você pensa de uma determinada forma, ou porque você se deixa perturbar? Tem o livro que eu já citei, tem um vídeo para membros do canal onde eu disserto esse livro inteiro até, que se chama A Coragem de Não Agradar, que é influenciado. Hoje eu vejo pelo estoicismo, na época eu não sabia, quando eu li, mas também pela psicologia adleriana, do Alfred Adler, que fala muito sobre você buscar o motivo real pelo qual você está fazendo essas coisas. Para citar mais uma vez o exemplo da, sei lá, louça suja, alguma coisa assim, pode ser que muitas vezes quando você quer repreender a pessoa, você não realmente está puto por causa da louça suja. Até porque quando você fala em voz alta, parece extremamente ridículo você ficar irritado por causa de um prato sujo, né? Tipo, se ele estiver limpo, que sensação vai te causar? Que diferença realmente faria uma coisa desse tipo? Mas pode ser que você esteja querendo chamar atenção por algum motivo. Você esteja querendo se sentir mais no controle da situação, alguma coisa assim. E na internet isso acontece bastante. Quando um comentário negativo vem, no sentido mais pejorativo possível, assim, geralmente ele está meio que maquiando um pouco das sensações ruins que a pessoa tem perante alguma coisa relacionada a ela mesma. Sei lá. Pode ser. Aí precisaria talvez uma consulta, né, para definir exatamente o que era, porque cada caso é um caso. Mas é sempre bom se perguntar se você está gritando com o garçom porque ele realmente fez algo ruim ou se era porque você queria se sentir superior naquele momento. Admitir que o problema era que você queria se sentir superior é muito difícil, mas é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa mais virtuosa, na minha visão, se for o caso, né? Quando eu abri esse episódio, eu falei que o projeto começou como um site, né, como um blog, e hoje ele é uma comunidade, né? E esse aspecto humano da comunidade é uma coisa totalmente essencial, né? E a comunidade que se criou ao redor dessas coisas que a gente entende como Linux, para mim, assim, foi de longe um... Eu acho até que eu já usei esse termo em geocaches antigos, assim, foi um oásis. Eu convivo na internet há muito tempo, muito tempo. E eu lembro que quando eu tive meu primeiro treinamento de Linux, né, o Luiz Fusaro, que foi quem me deu esses ensinamentos, ele falou assim, cara, fica longe das comunidades online. Fica longe. Muita bravata e pouca ajuda prática. Muita gente que, enfim, vai querer te diminuir para mostrar que sabe alguma coisa. E isso se provou ao longo... Obviamente eu não ouvi ele, né? Porque, enfim, né? E jovem que ouve alguém mais velho de primeira, né? E eu tentei muitas vezes participar de muitas comunidades assim anteriormente, tive diversas dificuldades ao longo desse caminho. E tanto é que eu me afastei. Isso é até uma coisa engraçada, né? Eu fiquei totalmente off de qualquer comunidade relacionada com tecnologia e software livre, mas eu nunca me afastei do assunto em si. Eu continuava acompanhando
sem me envolver nas comunidades. E quando eu falei, ok, quero trazer isso de volta para minha vida, foi quando eu descobri o Linux. Eu descobri primeiro o fórum, aí depois eu fui descobrir que tinha um canal, e eu falei, caramba, meu, que diferente. Você lendo assim as discussões, o pessoal interagindo, eu falei, ah, gostei daqui, gostei. É, é difícil pôr em palavras, assim, eu convido quem não conhece ainda, ou quem já teve alguma experiência negativa tentando participar dessas comunidades, conheça ao plus.geolinux.com.br. Com o tempo, acho que por conta da própria filosofia que o Dio imputa nos conteúdos também, mas ele conseguiu, através da presença dele, atrair pessoas com mentalidades similares de que, cara, a tecnologia é uma coisa tão ampla, é uma coisa tão legal, tecnologia é tão foda de, sabe, você trazer para sua vida, que é uma besteira tão grande a gente ficar discutindo por causa disso, discutindo no sentido pejorativo da palavra, né? Não discutindo no sentido de debater, discutindo no sentido de bater boca, que é o que a gente vê em muitos fóruns por aí, muitos grupos por aí. Tipo, as pessoas têm dificuldade em elogiar o que elas gostam. Elas se sentem mais propensas a criticar o que está fora desse espectro, assim. E, cara, sinceramente, eu me apaixonei pelo projeto através do fórum. É, convidei vários amigos, vários conhecidos, falaram, cara, vai lá, que é maneiro, é bacana. Muito antes de eu fazer parte da equipe, de eu ser moderador, qualquer coisa assim, eu falei, vai lá, não vai se arrepender. E muitos gostaram e voltam e Legal. tal. É, é interessante olhar isso em retrospecto, assim, né? Porque, cara, já passou tanta coisa no projeto, muito antes de eu chegar aqui, né? Eu tô chegando aqui e já tá tudo asfaltado, né? Você tá aqui desde quando não tinha nem, quando era tudo mato, literalmente. Mas eu lembro desse para mim como conhecer o fórum como um ponto marcante dessa minha convivência com Linux. Mas e você, Sr. Jonathan? Tem algum ponto assim, ou um ou dois, sei lá, pontos que você fala assim, olhando o que foi construído ao seu redor, você fala assim, caramba, isso aqui eu não esperava ter visto no meu tempo de vida, ou sei lá, foi um resultado muito melhor do que eu esperava. É, é, talvez não seja uma resposta tão interessante assim, mas tudo, né? Tipo, quando eu comecei a fazer, eu não tinha perspectiva de crescimento. Eu só pensava assim, bom, se eu conseguir trabalhar em casa aqui, brincando no meu PC, como eu disse antes, já tá muito no lucro. Qualquer coisa acima disso eu nem tinha muita perspectiva em relação a crescimento ou qualquer coisa assim. Eu acho que de diversas coisas que já me marcaram ao longo do tempo, tem algumas. Eu vou citar duas, então, realmente, são bem pessoais, assim. Uma delas é a relação com os nossos, o que hoje são membros, né? O Linux já teve esses sistemas de apoios de diversas formas diferentes, do Patreon, Padrim, Apoia-se e tal. Hoje em dia a gente só trabalha com isso, né? Mas tem pessoas ali que seguiram a gente em todas essas plataformas. Tipo, elas simplesmente queriam estar próximas. E graças agora a essa integração com o Discord que a gente tem dos membros e tal, fica um pouco mais fácil de realmente conversar com as pessoas, mais do que trocar só mensagens assíncronas. Mesmo que seja trocar uma ideia rápida, assim. E eu já tive a oportunidade de conversar de forma pessoal com vários membros que se tornaram amigos depois e tal, sobre assuntos que não têm a ver com tecnologia. Coisa familiar, coisas sobre a vida, coisas assim. E nessas horas que você transcende esse aspecto técnico, te vem aquela lembrança que eu acho muito importante que todo youtuber ou criador de conteúdo tenha, que por trás de cada um daqueles nickname, foto de anime, que pode existir, coisas desse tipo, na verdade tem uma pessoa com aspirações, com medos, com esperanças, enfim, com sentimentos, e que não é porque talvez ela não esteja num bom dia que você vai precisar tratar ela mal ou qualquer coisa assim. A gente teve a sorte realmente de atrair pessoas muito legais. Tipo, os membros são pessoas excelentes, assim, todos os que eu pude conversar, eles são muito bem-humorados, são muito
não são vinculados necessariamente com a tecnologia a ponto de não suportar quando alguém fala de outra coisa, que é o esperado, mas infelizmente, né, não dá para garantir que vai ser sempre assim. Então isso é uma coisa legal. Mas de longe, eu acho que a coisa que eu menos esperava em toda a história do projeto de Olino, que é uma das coisas que eu sinto mais orgulho, não querendo parecer puxação de saco nem nada, mas é a equipe que a gente tem. Eu nunca pensei que pessoas de todos os cantos do Brasil iam se ajudar, ou iam me ajudar, sei lá, a tocar esse negócio para frente que eu criei no meu quartinho de casa, sabe? Queria ter criado numa garagem para poder contar essa história, mas não foi numa garagem, foi no quartinho de casa. Quebrou o estereótipo. Quebrei o estereótipo. Acho que é por isso que a gente não virou um unicórnio ainda, né? Se tivesse ido na garagem, de repente tinha sido. Mas eu acho que esse é um aspecto, assim, volta e meia eu me deslumbro, sabe? Que mesmo quando as coisas não estão saindo muito bem como eu gostaria, essas filosofias e tal, elas se aplicam ali também. Tipo, olha só essa pessoa gastando o tempo da vida dela para me ajudar a lutar uma batalha que eu poderia estar lutando sozinho. E isso faz com que eu veja vocês como muito mais do que simples colaboradores, sabe? Como eu disse, não querendo puxar o saco, mas realmente esse é o aspecto mais louco. Eu nunca pensei em empregar pessoas, de certa forma. Então, eu acho que esse é o ponto mais, assim, fora da curva, com certeza. E é muito legal ver também, falando de pessoas em geral, o quanto volta e meia aparece alguém trazendo um depoimento, dizendo, olha, eu te assistia quando eu era jovem ainda, lá quando eu era adolescente, hoje eu já fiz faculdade, continuo assistindo, você influenciou na minha escolha de carreira, eu estou feliz trabalhando com o que eu trabalho, muito obrigado. Então, isso tipo, nem tem o que dizer, né? Você sentir uma sensação de pertencimento, de sentido. Isso é muito legal também. A gente estava falando um pouco mais dessa área de comunidades, enfim, sempre em torno do trabalho aqui do projeto de Linux, mas recentemente a gente meio que observou uma movimentação meio grande assim no YouTube, né? Tudo começou com vídeo, depois começou a ter react com vídeo. E a gente acabou conversando sobre isso superficialmente, assim, em conversas internas. Mas eu acho que faz todo sentido a gente tentar trazer um pouco dessa discussão aqui, que teve essa movimentação de dizer, ok, hoje em dia não vale a pena YouTube, hoje em dia não vale a pena trabalhar com criação de conteúdo. Tipo, eu tenho uma resposta, acho que muito clara sobre isso, você com certeza também tem uma, assim, mas, sabe, pensando no cenário atual e vendo, sabe, os canais jovens de YouTube que estão surgindo no nosso segmento ou não, assim, você acha que é viável para alguém que quer começar a empreender hoje? Tipo, você acha que o YouTube continua sendo viável para essa pessoa, mesmo que não seja na área de tecnologia? Totalmente. Assim, eu acho que o que mudou, na verdade, é a perspectiva de crescimento. Depende do que você espera do YouTube, né? Para variar, lá o Marco Aurélio estava certo, né? Todos os seus problemas estão na sua cabeça. Depende de como você encara a situação. Se você simplesmente quiser usar o YouTube para compartilhar alguma coisa que você gosta, sem muita ambição não seria a palavra certa. Pretensão, talvez? Exato, essa é a melhor. Sem muita pretensão de crescimento, sem muito desse estigma de precisar fazer views ou alguma coisa desse tipo. Então, meio que tanto faz, né? Tipo, você está compartilhando, é um hobby seu, você está fazendo porque você gosta de fazer, acima de qualquer coisa. Se der certo, se pegar muitas views, maravilha, melhor ainda. Mas se você pensa em entrar para a criação de conteúdo para o YouTube como, beleza, eu gostaria que esse fosse o meu trabalho, desde o começo, já pensando nisso, eu acho que você tem que se preparar para um período de grinding, que talvez hoje em dia seja um pouco mais longo do que costumava ser. Tem coisas e coisas, por exemplo, na época que eu comecei, que vem a ser, tecnicamente, eu acho que 2012, final de 2012, início de 2013, no YouTube em particular, a plataforma ela já estava rodando ali desde 2007 nas mãos do Google, né? 2008, algo assim. Em 2010 a gente teve
2009, 2010, a gente teve os primeiros grandes YouTubers aparecendo, que todo mundo conhecia. E aí, de 2010 a 2013, 2014, alguma coisa assim, a gente teve um crescimento enorme de muitos canais aparecendo. E existe, obviamente, um bônus, é que se pode dizer, de você entrar com o timing correto em alguma coisa. Quem entrou lá não estava pensando, nossa, é agora que eu preciso entrar. Foi sorte, meu caso, inclusive. Foi eu me interessar por uma coisa que acabou crescendo, no caso do YouTube, no momento em que ele era pequeno, entre aspas ainda, então eu pude crescer junto com a própria plataforma. Hoje, eu acho que as pessoas já esperam uma certa qualidade que na época elas não esperavam. Tipo, elas não esperavam nível de produção de estúdio num vídeo do YouTube, porque era vídeo gravado com as câmeras digital, muitas vezes, ou alguma coisa assim. Só canais realmente maiores, ou que estavam visionando muito esse tipo de coisa, se esforçavam mais nisso. A edição era simplificada, não existia muito estudo em cima de como apresentar um vídeo, de como trabalhar no YouTube como uma plataforma de marketing. Todos esses elementos estavam se misturando. Como não tinha muitos canais, a receita, mesmo sendo menor na época de anunciantes, ela era dividida entre menos pessoas. Por isso que o valor por view era maior e aí as pessoas podiam ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, realmente, aquilo era um cenário diferente, só que você não tem como voltar para lá para dizer só daquele jeito vale a pena. Porque você pode encarar a realidade hoje. Hoje, as pessoas já esperam um certo nível de qualidade. No mínimo, você precisa ter um microfone bom. Aquele microfone chiado que eu tinha quando eu comecei, isso não é mais tolerável, sabe? Até porque celulares evoluíram muito, então você consegue ter um mínimo de qualidade de imagem com uma certa facilidade. E justamente por todo mundo não, seria um exagero, uma hipérbole desnecessária, mas por muita gente querer se tornar criador de conteúdo, por ter visto o sucesso de tantas outras pessoas, naturalmente você está fatiando o bolo em mais pedaços. E por mais que as pessoas possam assistir um vídeo e depois ver outro, né, não é aquela coisa de live que ou é uma ou é outra ao mesmo tempo, ainda assim existe uma quantidade infinita de horas do dia que a pessoa vai se dedicar àquilo e uma quantidade infinita de canais que ela vai poder assistir. Então, você precisa entender como a máquina funciona hoje em dia, entender como você faz parte dela. Mas se você acredita que o seu conteúdo tem um diferencial, que ele é interessante, inevitavelmente você vai fazer sucesso. Se a gente conseguiu crescer um canal falando sobre Linux em grande parte do tempo, que é um assunto extremamente nichado, eu tenho dificuldade de imaginar que não seja possível criar um canal de qualquer coisa, praticamente. Depois que o Diolinux cresceu, até um canal maior, assim, fica fácil imaginar que Linux é um assunto interessante, de fato, e tal, assim. Mas a gente vem fazendo isso desde uma época que não era tão interessante. Talvez por isso a gente conseguiu crescer ali ao longo do tempo. Acho que manejar aí as expectativas é uma parte interessante. Se você começar hoje, pensando no negócio, você já precisa tentar entender que você não deve depender do AdSense. Você deve encarar ele como um bônus, um extra. Existem casos onde os YouTubers dependem exclusivamente disso. E eu acho extremamente arriscado, mas existe. Assim, você pode, teoricamente, estudar, talvez isso tenha mudado, né? Mas é interessante estudar gestão empresarial mesmo, entender, diversificar suas fontes de receita. Nem que seja a parte dos membros. Se você tiver uma comunidade engajada pequena, você pode ter diversos membros que te apoiam financeiramente o suficiente para você pagar o seu aluguel, as suas contas e viver uma vida boa. E aí, se você conseguir desenvolver o seu projeto a partir daí, entrar marcas que podem patrocinar, esse tipo de coisa, você já precisa considerar esses elementos, que era uma coisa que a gente não considerava na época, eu acho. Acho que esse é o principal ponto de diferenciação. Ou você entra meio amador e apaixonado, e aí você acaba dando certo porque você faz as coisas de forma muito apaixonada, ou você já entra sabendo que vai ter que ser resiliente, pensando em negócio e tratando a plataforma da forma com que ela funciona hoje. A gente pode falar mal do YouTube por estar pagando menos hoje? Pode, adoraria receber a quantidade que a gente recebia equivalente lá em 2013, 2014. Nossa,
Daria para contratar mais umas 2 pessoas, pelo menos, eu acho, se a gente recebesse a mesma quantidade. Mas isso simplesmente não existe mais. Então, aprender a lidar, eu acho, com esse tipo de situação. E com certeza vale a pena. Sabe? Todo canal de marca, ele tem mais potencial do que as pessoas enxergam. Você pode criar os seus próprios produtos, às vezes. Tem um canal, um cara, na verdade, que tem alguns canais. Ele é um consultor de YouTube, basicamente, de criação de conteúdo. Ele já mudou de opinião algumas vezes, mas porque ele mudou o negócio dele algumas vezes. Mas hoje, por exemplo, ele estava medindo... Hoje não, né? Mas essa semana eu li uma newsletter dele. Ele estava fazendo uma medição de sucesso de outra forma. Ele estava colocando assim... Em algum momento, eu tinha colocado a quantidade de visualizações e likes como sinal de sucesso. Em outro momento, eu tinha colocado o percentual de retenção de público do vídeo como um indicativo de sucesso. Agora, quando eu posto um vídeo, o que eu levo em consideração como indicativo de sucesso é a quantidade de conversões de venda que eu fiz para o meu produto. Daí, se tem 300 views, se 100 pessoas compraram, sucesso, sabe? Isso é uma perspectiva totalmente diferente, né? O YouTube é tão grande hoje em dia que você tem canais gigantescos que as pessoas nem conhecem. Vários canais de milhões de inscritos que eu nunca nem ouvi falar. Às vezes o pessoal vem e menciona, você conhece o fulano? Não. Mas você vai ver, o cara tem 7 milhões de inscritos. Antigamente você conhecia, né, essas coisas. Então, essa segmentação do YouTube, na verdade, acaba ajudando criadores menores, em parte, eu acho. Mas eu complementaria isso com um pensamento que eu aprendi com você aqui. Provavelmente, sei lá, é uma citação que você pegou de outro lugar, talvez, mas é para as pessoas, principalmente os criadores de conteúdos novos, que ainda estão vencendo esses primeiros estágios de criar público, de criar uma personalidade, de criar uma forma de se comunicar, que é não comparar o palco dos outros, né, com o seu próprio bastidor. Porque a gente até estava conversando em off aqui antes de começar a gravar, né? Que a gente arruma aqui, esconde as coisas que estão no estúdio, tira tudo do frame da câmera, porque a gente, né, quer mostrar essa imagem aqui de uma determinada maneira que faz sentido para o nosso conteúdo. E quem vê isso não percebe todas as outras coisas que estão em volta disso aqui, que não fazem parte da mensagem. Então, os criadores de conteúdo novos que estão aí, eu me incluo nisso, porque eu tô fazendo isso aqui, sei lá, 4 anos no máximo, sendo bem gentil, acho que 4 anos, então eu tô totalmente noob na parada ainda. Mas encontra a sua forma de se comunicar e use os outros como inspiração, mas não necessariamente você precisa fazer a coisa que eles estão fazendo. Veja se aquilo serve para você ou não, porque não é porque, sei lá, o Jonathan fez uma determinada coisa que se eu fizer vai dar certo, vai ter o mesmo impacto. Porque ele tem uma outra personalidade, ele se comunica de outra forma, ele tem todo um traquejo diferente. E às vezes, sei lá, ele ser estoico, ele filosofar sobre alguma coisa, para a persona dele faz todo sentido, mas para mim pode não ficar tão natural. E eu acho que esse é um ponto que a gente Isso é uma dica percebe, boa. que a gente percebe isso, que o público reage muito a isso, né? A naturalidade com que as pessoas se apresentam, né? Sempre vai ter aquela pessoa que te trata como um amigo porque ela te assiste. Tipo, todo dia você entra na casa dela pelo celular, pela TV. que é curioso, sabe? Mesmo com a distância. Mas, por exemplo, para criadores novos, eu percebo que muita gente faz isso. É um pouco tentador, talvez, você tentar copiar alguma coisa que está dando certo, achando que é a thumbnail que a pessoa faz, que fez o vídeo funcionar. Então, vou copiar as cores, o layout, o título. Às vezes, copia até o próprio vídeo em si. Tipo, as palavras que foram ditas ou alguma coisa assim. Eu acho que vale a pena repensar. Tipo, eu já percebi que tem alguns canais que copiam a gente mesmo. Eu tomo como honraria. Tipo, se eu sou digno de ser copiado, tamo bem, né? De certa forma. Mas dificilmente as pessoas que têm interesse por esse assunto, se elas por acaso assistirem os 2 vídeos, elas não vão pensar, putz, mas você está basicamente replicando o que já foi dito lá. Tipo, o que tem de original aqui? Por que me deu uma justificativa para valer a pena eu te acompanhar? O que vem da sua cabeça, uma visão que não existe lá no outro canal, que
que é maior do que o seu agora, sabe? É uma tentativa um pouco frustrante, talvez, de encontrar um atalho para o sucesso, mas ninguém realmente sabe qual é o caminho. Se existisse uma fórmula, seria fácil, né? Então, acho que vale essa reflexão, tentar ser um pouco original, tanto quanto possível. Usar, sim, sem dúvida, como inspiração. Se usar a gente como inspiração, ótimo, maravilha. Eu mesmo tenho diversos canais que eu me inspiro, mas é diferente de copiar, sabe? É você pensa, nossa, que ideia interessante, eu vou pegar esse conceito e vou aplicar dentro das coisas que eu acompanho, que eu consumo. E assim você vai criar o seu próprio take original em relação àquilo. Eu fui dar uma pesquisada aqui e eu vi que o vídeo mais antigo que hoje está disponível no canal de Linux é de 10 de julho de 2013. E ele é um gameplay de um jogo chamado Life Goes On. Ou, se a gente for traduzir, né, a vida continua. Muito E quando, apropriado. quando eu estava pesquisando para escrever esse roteiro, é que eu não pude deixar de dar um sorriso quando eu vi que o primeiro vídeo que eu fui olhar justamente era Life Goes On. Enfim, chega a ser irônico até. Não sei se esse é o primeiro vídeo de fato que a gente subiu no canal, mas é o primeiro vídeo produzido pro canal, eu acho. Mas para você e para o pessoal entenderem, assim, o canal ele começou como um auxiliar para o site, para o blog, né? Então a gente queria, por exemplo, fazer um tutorial sobre, digamos, sobre como trocar um wallpaper do Ubuntu, digamos. Então, além do texto, tinha um videozinho que a gente gravava e subia para o canal e daí incorporava ele no blog, né? Para deixar ele mais rico e tudo mais. Mas esse daí, em 2013, foi, na verdade, final de 2012. Pera, que deu um soco aqui. No final de 2012, início de 2013, foi quando a Valve lançou a Steam para Linux. Tipo, a revolução, né? Começo de tudo. Eu posso dizer, eu vi com os meus Eu próprios estava lá. olhos. Eu estava lá. E a gente começou a fazer conteúdos de jogos. Tinha muito disso no começo do Linux, que eu pensava que, beleza, é uma coisa, games é uma coisa que eu gosto, Steam para Linux. A perspectiva de crescimento era talvez até maior do que realmente foi para a época lá. Existe uma vida antes e depois do Proton, né? A gente até teve podcasts a respeito disso depois. E aí lá eu postei esse videozinho que foi produzido com um notebook e tal, bem fraquinho, inclusive. É um jogo indie que rodava mal até no próprio notebook, a gravação não era boa, o microfone era todo chiado e tal. Mas foi a primeira vez que eu tentei fazer algo assim, pensando produzir pro canal falando. Porque antes os vídeos desses do site e tal, eles não eram tipo um tutorial igual a gente faz hoje, que é pegando você pela mão e dizendo, olha aqui, seja bem-vindo, clica aqui, vai lá. Não, era tipo só a captura de tela fazendo o negócio, uma forma visual de exemplificar o que a gente estava escrevendo em texto. Então, aquele vídeo foi bem marcante, ele foi o primeiro, e por isso que eu fiz questão de deixar ele lá. E uma coisa que eu achei muito interessante desse vídeo, eu até queria trazer aqui para a gente poder ver juntos. Eu fui ler os comentários desse vídeo e Hum, eu achei uma coisa muito, muito bacana de algumas pessoas, sim, em tempos recentes, indo lá deixar felicitações de, cara, olha só como que, onde você chegou, né? Por exemplo, esse cara aqui, ele faz uma pergunta técnica, mas enfim, é um comentário de um mês atrás, e no finalzinho nossa, do comentário dele tá aqui, ó. Você merece muito, trabalhou demais, parabéns por tudo, a, sabe? pô, a diferença desse vídeo para um desses dos atuais, nem a voz é a mesma, né? Tipo, eu Nossa. tinha 20 anos. Esse outro aqui, né? O InfoJHNet deixou aqui. Eu sei o nome dele Evolução. até hoje. É Gian o nome dele. Ele chegou a participar dos primeiros episódios do Geocast. Ver esse ciclo, né? Tipo, hoje o pessoal voltando no conteúdo antigo e reconhecendo o esforço, reconhecendo o crescimento. Cara, pô, é meio que uma, sei lá, uma ode a você poder falar, cara, deu certo, né? Ou está dando certo, né? A gente nunca tem plena consciência de até onde essas coisas vão chegar enquanto a caravana ainda está andando, mas, cara, quão longe já chegou, né? E eu só posso agradecer por fazer parte de um pedaço dessa jornada aí e fico contente, muito contente mesmo. Eu me sinto honrado.
de fazer parte de um pouquinho dessa caminhada, assim. Primeiro, como público, né, como espectador, como um visualizador do canal, um comentarista do blog, e hoje como membro da equipe, assim, né? Então, sei lá, eu acho que eu queria encerrar esse Geocast, assim, podendo ter essa conversa mais íntima com você, com esse agradecimento. Eu acredito que sei lá, tranquilo dizer que todos os membros da equipe se sentem da mesma forma, assim, de extremamente honrados e agradecidos de fazer parte disso. E espero estar aqui com vocês em outro Geocast quando o Geolinux completar, sei lá, 30 anos, a gente poder ter Já esse papo de pensou? novo, falando, Nossa. cara, quanta coisa já passou aqui, né? Ou, sei lá, não sei se estaremos nós apresentando ou se já serão outras pessoas, mas com Uhum. certeza teremos bem mais histórias para contar. Pô, depois de tudo que a gente falou, né, e mais essa sua mensagem do final, essa é uma perspectiva interessante, sabe? Não, a gente não planejou, tipo, um tempo de vida para o negócio. Simplesmente está acontecendo. É um organismo vivo, né? Tudo indica que a gente deva chegar no que vem no 15º aniversário, que é um número bonito, redondo ali e tal. Mas é difícil dizer até quando vai uma coisa assim. Se é uma empresa que vai continuar sem mim, se funcionaria sem mim, alguma coisa assim. Se a gente consegue trazer mais pessoas que vão se tornar o rosto do John Linux. Eu sei que você, e especialmente o Raul, acho que são já bem reconhecidos por causa disso. Mas ao invés de a gente pensar sobre isso, a gente deve imaginar que um dia o John Linux acabou já. Então vamos aproveitar enquanto isso não acontece. Antes que. Vamos aproveitar que a xícara não está quebrada ainda. Acho que é uma ótima reflexão para a gente terminar essa conversa. E fiquem bem, pessoal. Fiquem bem, Gil. Muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa. Sempre fantástico conversar com você. E a gente se vê, pessoal, num próximo episódio do Geocast. Valeu! Valeu.